Então, vamos falar agora sobre os tipos de ação, tá? As ações são representadas normalmente por um nome com 4 letras, que representa aí o nome da empresa, tá? E um número que indica o tipo de ação. Então, usando aqui no exemplo as ações da Petrobras, vocês podem ver que é PETR 4. Então, PETR representa a Petrobras e 4 significa o tipo da ação, que eu vou explicar agora, tá? Você tem as ações ordinárias, que a sigla que a gente usa é ON, né, que normalmente elas são representadas pelo número 3, tá? Então, se fosse a Petrobras, seria PETR 3, tá? E o que as ações ordinárias têm como característica principal? Primeiro, é a possibilidade de direito a voto para o acionista que tem essa ação, tá? Nas assembleias. Então, quando as empresas fazem assembleias para votar em relação a direcionamentos, ao futuro da empresa, os acionistas que têm ação ordinária podem votar. Só que esse voto, obviamente, tem o peso da quantidade de ações que você tem. Então, se você tem uma ação que vale 0,0001% da empresa, o seu voto vai ter esse peso, tá? Mas, ainda assim, você tem algum direito aí de voto e poder de definir alguma coisa em relação ao futuro da empresa. Agora, uma das principais características é o tag along, que é basicamente um direito que você tem de, se por acaso o dono, os majoritários, né, os donos da empresa, venderem essa empresa para um terceiro, trocarem de controlador, você consegue receber de 80% a 100% do mesmo negócio que eles, tá? Então, se eles venderem a empresa por um valor X, dependendo de quanto é o tag along da sua ação ordinária, você pode receber de 80% a 100% desse mesmo valor pelas ações que você tem, que acaba sendo uma proteção muito grande aí para o acionista minoritário no longo prazo, tá? As ações ordinárias são as mesmas do majoritário. Então, os donos da empresa têm ações ordinárias, tá? Então, quando você tem ação ordinária também, você tem a mesma ação do dono, o que acaba sendo uma proteção, como eu acabei de falar, bem interessante para o longo prazo, porque você fica, de certa forma, resguardado em relação a manipulações ou algum tipo de manobra que os majoritários venham a fazer para tentar gerar algum tipo de ganho adicional para o tipo de ação que eles têm. Então, quando a gente pensa em ser sócio realmente de uma empresa para longo prazo ou prazo indefinido, talvez o ideal seja a gente escolher ações ordinárias. E aí a gente chega nas ações preferenciais, que tem a sigla PN, que são representadas aí pelo número 4, tá? Então seria o PETR 4, por exemplo. E o que ela tem de diferente? Por que ela tem esse nome? Porque ela dá preferência no recebimento de dividendos. Então, normalmente as ações preferenciais pagam um pouquinho mais de dividendo do que as ordinárias. Ah, Danilo, então elas são melhores que as ordinárias? Não necessariamente, tá? Os dividendos, para quem não sabe, eles sempre são descontados do preço da ação, da cotação, tá? Então, por exemplo, se uma ação está sendo avaliada a R$30 e ela vai pagar 50 centavos por ação aí de dividendo, no outro dia essa ação vai estar avaliada em R$29,50. Então, no caso da ordinária, vamos dizer, ela recebeu os 50 centavos, aí a partir do outro dia o acionista vai receber, né, na data lá, o dividendo de 50 centavos e vai ter uma ação que vale R$29,50. O da preferencial, vamos dizer que vai receber, sei lá, 75 centavos por ação, um exemplo aí. No outro dia, lá no dia do pagamento dos dividendos, ele receberia esses 75 centavos e no outro dia ele teria aquela ação avaliada lá em R$29,25. Então, na prática, meio que dá na mesma, entendeu? E levando em consideração que, em período de acúmulo, a nossa preferência está mais em reinvestir os dividendos para comprar novas ações, realmente isso acaba sendo um fator aí que não faz muita diferença quando a gente está pensando em escolher a ação. Não é um ponto aí de corte para escolher entre a preferencial e a ordinária. A preferencial, ela talvez tenha tag along, não é obrigada a ter, muitas não têm, inclusive, tá? Então, se acontecer aquela situação, como eu falei, do majoritário vender o controle da empresa, você não necessariamente vai conseguir aí o mesmo acordo que ele, tá? O que acaba sendo uma desvantagem. E as ações preferenciais têm um pouco mais de liquidez, tá? Só que essa liquidez não é liquidez para pequenos investidores, que nem a gente, assim. Para pequenos investidores, tanto as ordinárias quanto as preferenciais têm muita liquidez, costuma ter oferta suficiente para a gente fazer nossos aportes mensais, ou precisar vender em alguma situação aí mais delicada que a gente precisa levantar dinheiro. Essa liquidez é mais para investidores institucionais, tá? Para fundos de investimento que, quando mexem, eles vendem ou compram milhões aí em ações ou centenas de milhares de reais. Aí, nesse caso, a liquidez faz diferença, porque se a ação não tiver liquidez, talvez ele não consiga desmontar e montar aí as estratégias dele de forma rápida. Então, aí, nesse caso, a liquidez das preferenciais pode ser um pouco mais atraente, tá? Então, as preferenciais tendem a ser mais para quem pensa em fazer essas estratégias de curto prazo, tá?
tá? De ficar comprando e vendendo no curto prazo, entendeu? Talvez lá altos volumes aí das ações, então nesse caso a preferencial pode ser mais útil. Por via de regra aí, ordinárias tendem a ser melhores para quem quer ser sócio para longo prazo e as preferenciais para quem quer ficar fazendo essas operações aí talvez de curto prazo com altos montantes, tá? E você tem as units, que são as ações que são representadas por número 11, que elas são basicamente pacotes que misturam ordinárias e preferenciais, e normalmente mais preferenciais do que ordinárias. Então, para quem quer ser sócio, às vezes acaba sendo mais interessante realmente você pensar em ações ordinárias na maioria dos casos, tá? E elas não são sempre representadas pelo número 3 e 4, é na maioria dos casos, mas você também pode achar ações ordinárias preferenciais com números diferentes, quando acontecem eventos com as ações, como subscrição, que eu vou explicar em seguida.